Vamos ler as nossas Bíblias, aproveitando que estamos em pé com a luz acesa, por favor, isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, no versículo 45 em diante, há um texto aqui bem conhecido. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre e liberar uma unção de coragem sobre a sua vida, o passo da coragem. Aleluia. 1 Samuel 17, versículo 45, você já conhece esse texto, mas nós precisamos sempre ler, reler, memorizar, praticar, viver a palavra. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim, com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Verso 48, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Amém? Pai, fala conosco nesta manhã por meio das Escrituras. A tua graça, a tua unção esteja sobre a minha vida nesta responsabilidade, peso, temor e ao mesmo tempo fé, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse privilégio. Fala conosco, edifica a nossa fé para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se assente, por favor. Nós estamos hoje, com a graça de Deus, aqui reunidos e falando um pouquinho sobre a importância do passo de fé. Aliás, isso, o passo da coragem, que também não deixa de ser um passo de fé. Nós entendemos que o medo muitas vezes prevalece na vida de muitas pessoas ainda. Nós percebemos que às vezes o medo é o pecado mais aceitável na igreja. Muitas pessoas deixam de avançar por causa do medo. Muitas pessoas paralisam por causa do medo. Então, às vezes a pessoa tem um potencial, tem um chamado, mas às vezes é paralisado por causa do medo. Nós percebemos que Deus, Ele separou a igreja, Ele chamou a igreja e deu a ela a coragem para ela salvar o mundo. Portanto, a igreja não pode ter medo, não pode ser covarde. A igreja precisa ser corajosa. E é interessante que o medo, ele sempre existe, mas ele precisa ser enfrentado. E o que nos dá essa capacidade de enfrentar o medo é a coragem. Eu que estou pregando a palavra, muitas vezes eu prego com medo, vou explicar. Vem o temor, o medo, mas eu preciso enfrentar isso. Não importa, ainda mais quando tem tanta gente abençoada. Quando às vezes eu falo ou falava diante de pastores, né? Por 4 anos mais ou menos eu fui pastor dos pastores em Montemor. Então eu falava com homens que conhecem a Bíblia, têm experiência com Deus, têm vida de oração, e tinha que trazer uma palavra para eles. E o medo? O medo era enfrentado a cada vez que eu me reunia com eles. Tinha que ter a coragem para falar. Talvez pessoas mais maduras que eu, mais experientes que eu, mais idosas que eu, mais preparadas do que eu. Ainda assim, Deus me confiou aquela missão. Então eu enfrentava. Pastor, eu enfrento o medo. Mas
outro dia o medo vem de novo, mas todo dia é assim. Não basta a gente ter coragem, é necessário ser corajoso. Não basta ter coragem para um dia, todos os dias você tem que ter coragem. A questão é que é uma virtude a coragem, para a gente enfrentar o medo. Eu enfrentei, eu me dispus por 5 dias, aí veio o medo, você enfrenta no 6º de novo, no 7º de novo. Pastora, eu estou assim há 5 anos, ainda tenho medo, igual eu acabei de falar aqui, mas eu vou morrer, até a minha morte eu vou sempre enfrentar o medo através da coragem, porque Deus nos deu um coração corajoso e valente. Eu posso ouvir amém, irmãos? É interessante que, em primeiro lugar, aqui nesse texto de 1 Samuel, você vai abrir lá no versículo 9, capítulo 17, 1 Samuel 17, no versículo de número 9, a Bíblia diz assim: que um gigante Golias, você conhece, deve conhecer a história, que o gigante Golias, ele se levantou para enfrentar o exército de Israel. Ele queria derrotá-los, e por 40 dias, todo dia ele se apresentava e dizia assim: não tem alguém corajoso para me enfrentar aí? Venham, quem vencer esse duelo, vai vencer a guerra. Mas a Bíblia diz que os soldados preparados, armados, experientes de Israel, ninguém queria enfrentar, ninguém tinha coragem, nem mesmo o rei Saul. E é interessante que o Davi vai levar o lanche para os seus irmãos, e ali ele ouve aquele desafio e se dispõe a lutar com o gigante. O gigante fala assim, no verso de número 9, que eu acabei de citar, ele diz assim: se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Então, quem tem uma vitória, só que toda vitória pública começa na vitória pessoal. Diga assim: toda vitória pública começa na vitória pessoal. Amém? Na vitória privada aqui, eu e Deus, eu preciso vencer a mim mesmo. Eu preciso vencer o gigante, muitas vezes, do medo, o gigante que me afronta, que tenta me paralisar. Então, eu e você, nós precisamos ter uma vitória pessoal. Eu não tenho como ter uma vitória pública sem primeiro ter uma vitória pessoal. Então, meu querido, ele está dizendo assim, que quem vencer, todo o povo vai ganhar. O povo filisteu vai ganhar, vai ser coberto e vencedor por causa dessa vitória pessoal, seja minha, filisteu, ou seja alguém aí de Israel. Então, quando eu venço na minha vida pessoal, as pessoas que estão ao meu redor são beneficiadas através da minha vitória pessoal. Você está entendendo? Diga amém. Então nós precisamos vencer aqui dentro, vencer a mim mesmo no aspecto do medo, da timidez. Então deixe, em primeiro lugar, deixe a sua bagagem primeiro e depois vá para a luta. Olha o verso 22, eu preciso correr porque o tempo hoje é escasso, mas vai dar certo. A Bíblia diz no verso 22 que Davi foi levar o lanche para os seus irmãos na guerra. Davi era pastor de ovelhas, ele não era um guerreiro, não era um soldado. A Bíblia diz que ele foi levar um lanche para os seus irmãos, e ele deixa, no verso de número 22, ele deixa o que ele tinha levado com o responsável pela alimentação, pelos suprimentos, e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Então ele levou o lanche, deixou o lanche com alguém responsável ali para distribuir o lanche para todos e para os irmãos, e foi para a linha de batalha, a linha de combate, e ouviu o gigante filisteu desafiando. Observe, meu querido, deixe a sua bagagem primeiro, depois vá à luta. Deixe a sua bagagem primeiro, depois vá à luta. Quando uma pessoa tem alguma bagagem de pecado, alguma falha, alguma dificuldade pessoal, ela também não tem coragem para enfrentar os gigantes públicos.
publicamente falando. Quem não vence no quarto de oração, dificilmente vencerá no altar do templo. Quem não vence na sua vida interior, na sua vida pessoal, terá dificuldade de falar do amor de Jesus para alguém lá fora, publicamente, porque há uma pendência, ele está carregando uma bagagem. Então quando Davi, ele deixa ali as coisas que ele estava trazendo, ele deixa ali e vai para a guerra, vai para a linha de combate, ele está sendo inteligente, ele está se desfazendo de tudo aquilo que é embaraço na vida dele, para enfrentar algo mais poderoso, algo mais difícil, que no caso era o gigante Golias. Você observa que quando Saul foi separado para ser rei, lá também no versículo 22 de 1 Samuel capítulo 10, que quando o Samuel procurou o Saul, que não estava sendo encontrado, ele falou: Deus, onde é que está o Saul, que ele sumiu, ele vai ser ungido rei hoje. Mas a Bíblia diz que o Senhor falou assim: ele está escondido na bagagem. E é interessante que mesmo assim, escondido na bagagem, ele foi encontrado e foi ungido e consagrado rei de Israel. Mas logo ele definhou, ele fracassou na sua vida pública, porque a sua vida interior, a sua vida pessoal, ele não tinha vencido a si mesmo. Ele era um homem orgulhoso, era um homem rebelde, que não atendeu a voz e a direção do profeta. Era alguém que estava escondido na bagagem, era alguém que estava escondido no meio do pecado. Nós precisamos nos livrar de toda a bagagem interior, de tudo aquilo que estamos carregando, que está nos impedindo de avançar para as coisas maiores que Deus tem para a nossa vida. Quando chega o Natal, algumas pessoas celebram, se alegram, outras choram, elas se entristecem, porque elas têm uma memória amarga de alguma coisa que aconteceu, saudades de alguém que já não está mais em nosso meio. Assim também quando a pessoa está escondida na bagagem, ou quando a pessoa não se desfaz da bagagem para enfrentar a luta pública, quando chega a ceia, ela fala: eu não vou para o culto porque eu estou carregando muita coisa, eu não posso, não quero ir lá porque eu não vejo que estou em condições de tomar a ceia do Senhor. O culto da ceia, que deveria ser um culto da alegria, um culto da entrega incondicional, um culto de receber unção, poder, alegria no coração, se torna um problema. Se a pessoa está ainda, infelizmente, às vezes faz parte de uma função de ministério, ela tem uma posição de liderança no templo, ela vai toda complicada para o culto e fica envergonhada, se escondendo. Tem pessoas que carregam a bagagem, fala Senhor, que carregam a bagagem, que na hora da oração elas vão para o banheiro, elas não ficam para participar, tem medo de vir à frente e receber alguma revelação de que está escondido na bagagem. Mas nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, nós viemos aqui para dizer: Senhor, eu quero entregar toda a minha vida, eu quero vencer na minha vida privada, pessoal, para avançar para a vida pública, ungido, consagrado e preparado para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aleluia. Antes de matar o gigante, desfaça-se da bagagem. O diabo não tem receio do seu passado, mas ele treme devido ao seu futuro. Às vezes nós estamos carregando muita bagagem do passado, muita coisa do que aconteceu, e às vezes a gente agora fala assim: como é que eu vou enfrentar essa adversidade, porque eu fiz assim, eu era assim, então. O diabo não se importa com o seu passado, ele está preocupado com o seu futuro. Se o seu desejo de vencer com Cristo em Deus, na vida pessoal e na vida pública, for maior do que o seu medo, certamente o diabo está tremendo de medo nesta manhã, porque em Deus faremos proezas. Ele é aquele que nos purifica, nos justifica e nos capacita para vencermos e conquistarmos esta terra, ganhando almas para Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Eu quero dizer para você que também nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo na nossa consciência. O Espírito Santo, ele fala assim: você pode e você vai vencer essa batalha. Diga assim: meu nome é... Você vai falar o seu nome.
Então vou falar aqui, ó, meu nome é André, fala aí. Eu posso e eu vou vencer essa guerra. Amém? Você precisa sempre colocar, eu não sei qual é o gigante que se levantou. Pode ser o medo mesmo, pode ser uma tristeza, que é um gigante que tem assombrado muita gente, entristecido, a depressão, a ansiedade. Pode ser algum vício, alguma fraqueza, alguma coisa que ainda faz com que você tenha de fraqueza interior, fraqueza pessoal na vida privada. Você precisa levantar a sua voz e dizer: eu vou vencer, particularmente aqui dentro eu vou vencer. Eu vou vencer também fora de mim, conquistando para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então você pode e vai vencer esse gigante. A Bíblia diz no verso 33 que o Davi, o rei, ele está falando com o rei agora, no versículo 33, ele fala assim: olha, rei, eu vou lutar com o gigante. Olha o verso 33, o Saul responde: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Aqui o rei está dizendo: você não vai conseguir vencer, você não tem a armadura suficiente, você não tem experiência suficiente, você é um novo convertido. Você está se achando? Você acha que você vai falar de Deus na célula? Você acabou, você não sabe nem ler o Salmo 23 inteiro decorando. Você não consegue, você não pode. Sabe por que o diabo fala isso? Porque ele está tremendo de medo de que você vença o gigante. Quando algumas pessoas falam assim para você, é porque elas têm uma derrota pessoal interior. E elas não querem que você vença. Porque elas sempre se desculpam que elas não têm tempo, que elas não têm dinheiro, que elas não sabem, que elas não estudaram, que elas não têm condições. Então elas se escondem do gigante público, dizendo, se desculpando. Aí quando vem alguém, um jovem, inexperiente, vai lá e vence, as desculpas dessa pessoa aqui acabaram. Ela não tem mais. Ele é um rei, o Saul é um rei mais alto que todo mundo, cabeludo, porque a força naquela época era assim, não vai adotar essa. Ele era uma pessoa que tinha a liderança, a unção para lutar contra o gigante, mas ele tinha medo, então ele não queria. E quando os irmãos de Davi então ficam sabendo, ele pergunta assim: o que vai ganhar quem vencer o rei? Vai ganhar a filha do rei. Imagine uma rainha se casar com a rainha, com a princesa, né? Uma princesa, literalmente falando. Você casar com a princesa, isenção de impostos, irmão. Quem paga imposto aí? Todos nós pagamos isenção de impostos. Mas os irmãos falam: você pode tirar o cavalinho da chuva, fica quieto. Com que você deixou as ovelhas? Você é pastor, rapaz, o que você está fazendo aqui? Você não vai vencer não. Porque eles se escondiam nas suas próprias desculpas, eles não tinham coragem de enfrentar. Quem não tem coragem de enfrentar, sempre vai dizer para você: não vai dar certo esse emprego, você não vai conseguir namorar com ela, você não vai conseguir gerar um filho, você não vai, porque você não tem capacidade, você não vai conseguir esse emprego, não vai dar certo na sua vida. São pessoas que estão se desculpando por causa do medo, da timidez, da vergonha, e às vezes querem parar a gente ainda. Mas tem os abençoados, mais que vencedores em Cristo Jesus, que quando você fala assim: eu vou abrir um negócio, eles falam assim: vai mesmo, e vai dar certo, eu vou lá orar com você, celebrar, eu sou o primeiro a comprar o produto que você vai vender. São pessoas vencedoras que se alegram na sua vitória. Mas quem fica dizendo que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que você não vai vencer, é porque está se escondendo numa derrota pessoal. Mas Deus me chamou a mim e a você para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus, aleluia, aleluia. Por isso também que quando você vê alguém avançando, conquistando, celebre com ele. Deus, parabéns. Pode elogiar, não é pecado elogiar não, irmão. Você pode encorajar a pessoa. Ontem foi feito um evento aqui maravilhoso, eu fui o primeiro a colocar lá no grupo da Isamark, lá no grupo de louvor. Falei assim: parabéns, Ianca, pelo trabalho que você fez, foi ótimo o evento. Porque nós precisamos encorajar, abençoar aqueles que se atrevem, aqueles que arregaçam as mangas, aqueles que dão o primeiro passo. Nós
Nós fomos chamados por Deus para encher as pessoas, empoderar as pessoas, dizendo: vai, Deus é com você e já vai dar certo esse negócio na sua vida, aleluia. A sua família tem jeito, a sua vida profissional tem jeito. Deus é aquele que nos fortalece. Quando nós acreditamos, tudo é possível àquele que crê. A Bíblia diz no verso 34 ao 37, outro ponto aqui, é que quando o propósito é grande, as dificuldades também são maiores. Observe, o nível de dificuldade que você enfrenta é proporcional ao nível do propósito que você carrega. Vou repetir, o nível de dificuldades que você enfrenta é proporcional ao nível do propósito que você carrega. O Davi carregava o propósito de ser o futuro rei. Ele já tinha sido ungido para ser o rei. Não significa o fato que Deus te deu uma promessa que não haverá dificuldades. Não significa que Deus falou e reforçou essa promessa, que falou para você, ou alguém profetizou sobre você, que vai dar certo, que você não vai ter dificuldades. Você sempre vai ter dificuldades na vida. No mundo tereis aflições, mas tenha coragem. Josué, seja forte e corajoso. Você vai conquistar a terra. A coragem sempre tem que ser a nossa amiga, a nossa companheira, aquela que dorme e acorda conosco, aquela que vai conosco para conversar com as pessoas, aquela que nos coloca em situações, às vezes vem situações difíceis, mas ela nos empodera, nos capacita. Então, meu querido, no verso 34 ou 37, ele fala assim para o rei: olha, o teu servo, ele fala assim, Davi falando para o rei: o teu servo toma conta de ovelhas do pai. Quando aparece um leão ou urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo não pôde matar um leão e um urso. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor é que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Eu posso ouvir amém, irmão? Então é assim, ó, quanto maior aquilo que Deus vai realizar através de você, maior serão as dificuldades. É leão, é urso, é Golias, daqui a pouco é Saul, todo mundo querendo te barrar, todo mundo querendo te parar, todo mundo querendo desanimar você. Por quê? Porque é algo poderoso que Deus tem lá na frente. Eu quero dizer para você que esta batalha que você está enfrentando vai ser vencida, e vai ser vencida, em nome de Jesus. Pastor do céu, quanta dificuldade, quanta luta. É porque um propósito grande está ali na frente, irmão. Então é assim, uma hora, nossa, desemprego, daqui a pouco a enfermidade, daqui a pouco ali é uma traição, um abandono de alguém, uma indiferença, mas continua guerreiro. O Senhor está com você, Ele te encorajou para você avançar. Encara o tratamento, encara o médico, encara o desafio, vai lá e tira a habilitação, começa a dirigir, enfrente os seus gigantes, vença, Deus está com você. Antes da vitória pública, vem a vitória pessoal, a vitória privada. Há quem queira às vezes pregar para multidões, mas por que não começa a pregar para 3 pessoas, para 5 pessoas na célula? Há pessoas que querem a vitória pública, a exposição pública. Olha, ele pregou, mas e lá na vida interior, lá na vida interior, você primeiro tem que vencer aqui dentro. Você tem que vencer consigo mesmo primeiro, dar valor àquilo que tem valor, que são as pessoas. É necessário que nós sejamos fiéis aonde ninguém vê, aonde ninguém valoriza. Ninguém está vendo, mas você está lá buscando, está orando, está jejuando, está se consagrando. Até Jesus fala assim, que quando você jejuar, não mostre para ninguém mesmo, lava o rosto, não fica se pintando de coitadinho, de vítima, ou de alguém que, eu sou ousado, eu estou jejuando. Não precisa disso. Quando Deus te dá vitória pessoal, lá no seu quarto em secreto, lá no seu tete a tete com Deus, logo Ele vai te dar vitória publicamente também, falando. Então, aqui o Davi, o pastor, ele era assim, olha, todo pastor de ovelhas, ele tem bastante ovelhas, por exemplo. Então, uma parte ele vai perder mesmo,
vai se machucar a ovelha, ou virar mesmo um lobo e vai pegar uma, mas ele fica com as outras. Então 3% aí, 5%, ele não esquenta a cabeça se ele perder, porque é normal. Nenhum pastor consegue cuidar de todos sem ter nenhuma dificuldade. Só que com o Davi era diferente. Davi é diferente. Então se vinha um lobo, vinha um urso, o urso veio lá, tentou apanhar a ovelha, escapou e foi embora. Sabe o que ele fez? Ele correu atrás do urso, ele correu atrás do leão, foi aonde estava o adversário, e ele matou aquele urso, ele matou aquele leão. Então ele falou assim: eu vou, quando vem um leão, um urso, eu vou atrás dele, dou golpes, eu dou golpes até matá-lo. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Quando leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás, dou golpes e livro a ovelha da boca, e quando se vira contra mim, eu pego pela juba. Eu acho que é daí que vem aquela expressão: é um leão por dia. Você tem matado um leão por dia, irmão? Eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão, um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque desafiou o exército do Deus vivo. Quando você faz no privado, no oculto, ninguém vê, ninguém valoriza. Ninguém estava lá com Davi para ver isso. Ele correndo atrás do urso, do leão. Mas logo ele pôde fazer no público e ser valorizado. Tem algumas coisas que você faz que ninguém valoriza, que ninguém acredita, que ninguém está com você. Não tem problema, faça mesmo assim. Você é corajoso e forte, amém? Amém? Outra coisa, você não pode vencer com a armadura de outros. Versos 38 e 39, a Bíblia diz que então o rei libera ele e dá a armadura dele para ele vestir. Ele veste, mas aquela armadura não serve, é muito grande para ele, ele não está preparado, é muito pesada. Ele tira a armadura. Sabe, meu querido, nós precisamos entender que Deus nos dá potencial e capacidade para nós vencermos como somos, no sentido de que acreditemos naquilo que Deus depositou na nossa vida. Então eu não tenho que lutar com as armas do outro, com a armadura do outro. Eu preciso lutar com a armadura, com as ferramentas que Deus me deu. Ele tirou aquela armadura e falou: não vai dar certo. Eu sei com que vai dar certo. Pegou 5 pedras no ribeiro, pegou seu estilingue lá, o seu alforje, e foi até onde estava o gigante para aquele duelo. Há pessoas que fazem algo, mas existem pessoas que criticam aquelas que fazem algo. A Bíblia nos fala que quando nós somos observadores, podemos carregar uma maldição. Quando Mical viu Davi outra vez celebrando, se alegrando, porque ele estava trazendo a arca, já era rei agora, lá na frente, eu adiantei um pouco a história, lá na frente, ela desprezou no seu coração, dizendo: olha lá, como é que pode o rei dançando, brincando no meio do povo? Isso não se faz. Ele falou assim, o rei falou assim: olha, eu estou me alegrando na presença de Deus. A Bíblia diz que ela ficou estéril, não teve filhos. Quem não enfrenta, quem critica, são pessoas que às vezes podem causar, viver uma esterilidade, não ganhar almas, não ter um testemunho impactante, viver uma vida religiosa apenas. Mas Deus está aqui para nos empoderar, nos fortalecer, para nós sermos frutíferos para a sua glória, amém, irmãos? Então no verso 42 ao 46, a Bíblia diz que o gigante, ele tenta intimidar o Davi. Intimidação, ele fala assim: você está achando que eu sou um cachorro para você vir atrás de mim com pedra e com pau? Mas o Davi, ele não negocia com esse terrorista, não negocia com terroristas, com pessoas que vão tentar minimizar você. A Bíblia diz que ele olha, no verso 42, que ele olha Davi com desprezo, viu que ele era só um rapaz ruivo, de boa aparência, é como se fosse um Mauricinho, né? E fez pouco caso dele. Ele falou para Davi: acaso eu sou um cão? A Bíblia diz assim que o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses com letra minúscula. Quando você vê deuses com letra minúscula na Bíblia, não está querendo dizer o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. São deuses ídolos que eles tinham consigo. Os filisteus eram assim. E disse: vem aqui, darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então não tinha negociação,
Não tinha acordo. Vamos, gigante, calma, então vamos entrar no acordo aqui. Não, ele não poderia negociar. Ele não poderia negociar com aquele terrorista, com aquela pessoa que queria destruir o povo de Deus, e o povo de Deus estava em xeque nessa situação. Mas a Bíblia diz então no verso 48, a Bíblia diz assim que Davi, você pode ler comigo aí? Quando o filisteu começou, aí ele cita aquele texto que nós lemos, né? No verso 48 diz que quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Então você observa aqui que ele corre em direção ao inimigo, ao encontro do inimigo. Ele saiu do medo e correu para enfrentar. Ele não pensou. Às vezes nós pensamos muito e agimos pouco. Claro, tem pessoas também que agem demais sem pensar. Mas observe que quando o negócio é de Deus, você precisa logo correr e resolver. Quando você entende que um vício é pecado e entristece o Espírito Santo, você tem que resolver logo isso. Não tem que negociar. Senhor, dá mais um tempo para mim, eu vou me preparar. Não. O vício é pecado. O medo é pecado. Não podemos aceitar. E tem que logo correr em direção a ele. O medo é um monstro. Quando você descobre isso no início, então é um monstrinho. Se você deixa para enfrentar depois, ele se torna um monstrão. Igual o rapaz quando vai na academia assim, no início é um monstrinho. Depois ele treina bastante e fica um monstrão, né? O pessoal da academia fala assim: ô fulano é um monstrão, fortão, né, mano? Então na sua alma, os gigantes interiores, assim que você os descobre, assim que você vê eles te desafiando, já corre logo em direção, já mata enquanto está pequeno. Não deixa infestar, não deixa crescer, não deixa isso tomar conta da sua mente. Então não tem que pensar muito, não. Tem que decidir, sabe? E porque calcular nesta hora o tamanho dele, nossa, ele é grande, não? Está vendo aqui de perto? Rapaz, olha o tamanho do escudo. Ele tem um escudeiro ainda. Nossa, deve ter já vários anos de batalha, de guerra vencidos. Eu acho que eu vou me preparar, vou para a academia primeiro, vou treinar primeiro. Aí o gigante só cresce. Mas quando você encontra uma adversidade, você tem que correr ao encontro com coragem. Quando alguém está endemoniado, você não fala assim: diabo, pega mais leve, espera um pouco que eu não estou preparado, vou orar primeiro. Você tem que ir lá diante da pessoa, colocar a mão e dizer: sai em nome de Jesus. Não é assim que funciona? Não é assim? Não é assim? A minha mãe, quando descobriu Jesus e descobriu que era pecado fumar, meu pai descobriu que era pecado beber, eles falaram assim: vamos matar esse gigante. Eles fizeram um acordo entre eles: se você largar da bebida, eu largo do cigarro, e vice-versa. Aí meu pai largou a bebida rapidinho, falou assim: Cecília, você tem que largar o cigarro, porque eu já larguei a bebida. Rapidinho. E ela, num desespero, parou de comprar cigarro. A história conta, as minhas irmãs, que ela mandava minhas irmãs, ainda crianças, pegar resto de cigarro na rua e trazer para ela fumar. Olha que coisa, mas não comprou mais. É alguma coisa. Passado algum tempo, arrumou umas balinhas também. Passado pouco tempo, ela se livrou. Ela era aquela pessoa que não conseguia dormir sem fumar, que acordava na noite para fumar. Mas hoje, não sei, trocentos anos já, porque ela tem 85, está liberta. Sempre enfrentou com coragem as faxinas. Trabalhava muito. Minha mãe trabalhava até 75 anos, mais ou menos, 72, porque estava trabalhando. Corajosa. Tem falhas, tem erros, como todo ser humano. Mas ninguém pode dizer que ela não tem coragem. Tem coragem. Fala para as pessoas de Jesus, fala dos ídolos. Meu pai então falava dos ídolos para a vizinha, até arrumava confusão. Falava, corajoso.
que quem tem vitória no privado tem ousadia e coragem pública. Amém, irmãos? Eu preciso encerrar, eu sei. Então, tem coisas que nós temos que decidir. Quanto mais você evita o problema, mais ele cresce. A procrastinação assassina a unção do seu chamado. Você deixar para depois, vai apagando o fogo do Espírito que ele acendeu no teu coração. As desculpas são um problema na nossa vida. Então, meu querido, aquela ideia, algum dia eu vou vencer, é um problema. Eu fico tão triste quando convido alguém para vir à célula ou para ir ao culto. A pessoa fala, algum dia eu vou. Eu fico pensando, meu Deus do céu, quando vai ser esse dia? Algum dia eu venço isso. Isso não existe. Agora é a hora de nós derrubarmos os gigantes que estão à nossa frente. Posicione-se, declare, chega, isso já me prejudicou demais, estou cansado de sofrer. Talvez Deus permita situações para você ser esmagado, ser esmagado, ser esmagado. Estas uvas que estão aqui são artificiais, muito bonitas por sinal, mas a natural, se ela não for esmagada, chega uma época, um pouco tempo depois ela apodrece, ela não presta mais, tem que jogar fora. Mas se ela for esmagada e tirado dela o vinho, o suco da uva, esse suco pode ser guardado e durar anos. Às vezes Deus permite que você seja esmagado, para você se posicionar e dizer, chega! Não quero mais viver assim. Não quero viver a minha vida inteira pedindo perdão a Deus por pecados recorrentes na minha existência. Não quero mais ter vergonha ou timidez. Este negócio tem que ser vencido e eu nasci para vencer. Você vem contra mim com arma, lança, escudo, dizendo um monte de coisas e argumentos para me destruir, para me derrotar, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, e hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. É tempo de você proteger as ovelhas, as quais ninguém se importa, de você cuidar das coisas pequenas. Você que é líder de célula, cuide com amor daquelas pequenas, poucas ovelhas. Não importa se as pessoas dizem que são poucas, são almas amadas, desejadas pelo nosso Deus. Deus tem propósito na vida delas. Eu encerro dizendo que Davi, ele atirou a pedra e derrubou o gigante, mas não foi a pedra que matou o gigante. Ele pegou a espada do gigante e passou, já que cortou a cabeça do gigante. Nossa, pastor, que crueldade. Ali era matar ou morrer. Às vezes você vê o UFC, a pessoa lutando ali, nossa, ele está batendo com muita... Mas se ele não fizer isso, ele morre, ele apanha, ele perde. Não tem acordo no UFC. Entrou no ringue, meu filho, ou você mata ou você morre. Não vai ser não. Mas entrou na batalha, ou você vence ou você é vencido. E quando Deus nos dá coragem, nós entramos para vencer, para lutar e vencer, plantar e colher. A cada dia vou romper em fé. Então eu vou aqui colocar algumas coisas. A coragem se recusa a desistir quando muitos voltam atrás. A coragem fala, ninguém quer ir, mas eu vou. Você vai. A coragem diz, você pode vencer isso, você pode mudar essa situação, essa história. A coragem se recusa ao clima da multidão. Ela diz assim, você é diferente. A coragem diz assim, acenda as luzes agora. É hora de você brilhar. É hora de você assumir posicionamento. É hora de todos perceberem que eu estou com você. Essa coragem vem da parte de Deus. A coragem é a voz que ruge e diz, vamos continuar. Não é possível você conquistar o que não vai frequentar. Diga assim, eu não posso conquistar aquilo que eu não enfrento. Escute, meu querido, mate o gigante. Aquilo que foi a maior fraqueza, a maior dificuldade de Davi, se tornou a sua maior força.
Então tudo que Deus tem para você exigirá coragem. Quer casar, você tem que ter coragem. Inclusive, se você pensar muito, você não casa. Os jovens aí, ó. É ou não é os casados aí? É ou não é, irmão? Se pensar muito, você não casa. Então você tem que ter coragem e casar. Coragem para ter filhos. Coragem para educar os filhos nesta geração. Desafio gigante. Coragem para galgar, buscar, desejar uma posição mais elevada na empresa, com um salário maior. A quem muito é dado, muito será cobrado. É assim mesmo. Vai ter mais pressão. Mas tenha coragem para avançar, em nome do Senhor Jesus. Deus prometeu, mas não será fácil. Você terá medo, mas não permita que o medo controle o seu movimento. Isso é coragem, não é a ausência do medo. É o que supera o medo. A coragem é aquilo que te leva a fazer mesmo com medo. Vamos nos colocar em pé? Você já desistiu possivelmente de algumas coisas que Deus tinha para você, porque você soube quanto custava. Você falou assim: eu não estou disposto a pagar esse preço. Porque na fantasia e pregar é coisa fácil, viu, irmão? O difícil é a realidade. Falar bonito, cantar bonito, colocar roupa bonita, é facinho. Mas Deus, Ele coloca sobre nós uma unção de coragem, para nós enfrentarmos a realidade. E nós precisamos, e eu quero orar por você hoje, para você receber da parte de Deus esta unção de coragem e começar a agir a partir dessa coragem. Algumas pessoas falam assim: eu recebi uma profecia lá, mas era profetada porque a pessoa falou. Mas você fez a sua parte? Porque a gente chora quando recebe a palavra profética. Eu vou te usar, você será isso, será aquilo. Mas a pessoa vive uma vida de pecado. Aí as coisas não acontecem, fala que foi profetada. O pastor pregou, mas não aconteceu. O missionário falou, mas não aconteceu não. Não aconteceu porque às vezes você não venceu o seu gigante interior. Deus tem planos para você, pensamentos de paz, de prosperidade, de crescimento, de avanço, de conquista. Mas você tem que vencer no seu privado, para você depois vencer no público, para a glória dele. Fecha os teus olhos. Jesus com um coração valente, possivelmente lá no Getsêmani, o maior gigante que ele enfrentou foi o medo. Mas ele estava orando, dizendo: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. 3 vezes pediu a mesma coisa. Mas eu imagino que o Espírito Santo, não está escrito, o Espírito Santo dizia assim: você nasceu para isso. Você nasceu para dar a sua vida em resgate de milhões, de toda a humanidade, antes e depois de você. Você nasceu para isso. Ele pede ajuda, dizendo assim: ore comigo, mas eles dormiram. Porque a coragem é algo que não depende dos outros fazerem por você. É algo que você tem que decidir no seu interior. E ele vai à cruz, corajoso. A voz da verdade dizia: este é o coração valente. Jesus é o coração valente. Decida no seu coração hoje prevalecer, enfrentar. Feche os teus olhos, abra a sua mão assim. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós lutamos com armas de fé. Lutamos com armas de fé, e nada irá nos resistir enquanto adoramos. Em nome de Jesus, coloca essas armas de fé. Coloca esse cajado na mão deste moço, desta mulher, desta mãe. Coloca, Senhor, essa força, Senhor, essa coragem, Senhor, na mão deste homem, desta mulher, desta pessoa, Senhor, que tem feito mais choração do que oração.
porque está sempre confessando as suas próprias fraquezas, tem sido derrotado na sua vida interior. Mas hoje ele está aqui, ela está aqui porque ela te ama, Senhor. Ele veio para o culto, ela veio porque quer cear, porque quer viver uma nova vida, um novo tempo de vitória na tua presença.